Vivo por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that damn cold night, trying to figure out this life. Dorothy Mary Emmett, filósofa inglesa que nasceu em 1904 e faleceu no ano de 2000. Ela estudou em Oxford e lecionou filosofia em Manchester. Ficou conhecida por sua defesa da validade sobre metafísica, dentro da própria filosofia. Para ela, a metafísica é uma atividade pensante, analógica e é uma atividade generalizada e legítima. A metafísica pode levar ao raciocínio analítico até mesmo a própria ciência. A metafísica, para Emmett, é a mais abstrata de todas as disciplinas humanas e tem a incumbência de expressar uma coerência sobre toda experiência, inclusive as experiências científicas. Deve existir uma explicação científica para a espiritualidade. Não existia nenhuma boa até pouco tempo. A única que faz sentido é a que diz que o autoconhecimento, os valores platônicos, a bondade e a verdade existem na geometria fundamental do espaço e tempo e pode influenciar nossas ações se estivermos abertos para isso. Isso nos conecta com todos os outros seres do universo como um todo. Quando pensamos sobre certas coisas como auto-evidentes e temos razões, uma das funções da metafísica é fazer a coerência desses juízos. A outra função é fazer as projeções. Acima daquilo que conhecemos e experimentamos, projetamos significados transcendentais. Dessa forma, emitimos todos os juízos aparentes. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. Em seu livro A Passagem da Natureza, o conceito de processo é usado frequentemente. Para ela, processo difere de uma sucessão de eventos, fatos, e nivela a mudança justa das coisas. Emmett delineia 3 tipos de processo: o artificial, que pode ser identificado na construção de uma casa; o natural, que pode ser as experiências ou as mudanças fisiológicas; e o social, como atividade política humana. A maior ideia que envolve a física quântica, que faz com que entendamos isso e pensemos nesse novo paradigma, é que existe esse subterrâneo. Deve existir um domínio da existência que não pode nunca ser tocado ou visto, que se perde na existência e eleva o nosso entendimento do mundo. Emmett reivindica que a melhor maneira de analisar os processos é por meio das reações causais. Ela vai descrever as características gerais do que deve ser um processo e do que deve ser as características especiais. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? Emmett descreve as características gerais do que deve ser um processo de características especiais, ou seja, os processos orgânicos e sociais. Ela explica por que é positivo pensar neles enquanto processo. E, finalmente, a filósofa explora o significado possível da noção do processo para a moral e para a religião. Entretanto, ela propõe que pode ser chamados de processos providenciais. As pessoas me perguntam por que a mecânica quântica é importante, já que trata de coisas pequenas. Existem 3 respostas possíveis. Do ponto de vista prático, não faz a menor diferença. Você vai ter que trabalhar e dirigir o carro, tudo do mesmo jeito. De um segundo ponto de vista, ela faz parte de tudo no mundo, principalmente o mundo eletrônico. Quando você vai ao supermercado e passa pelo scanner para pagar a conta, esse é um efeito da mecânica quântica. Mas acho que a parte importante é a terceira, que é essencialmente uma questão filosófica. Por que os filósofos são tão apaixonados pela desconstrução das interpretações do mundo? Finalmente entendi. Entendi quando procurei na mecânica quântica e comparei com a mecânica clássica.
Elas apresentam duas propostas muito diferentes de como o mundo funciona e sobre o que somos. Da perspectiva clássica, nós somos máquinas, e em uma máquina não há espaço para experiências conscientes. Não importa se a máquina morre, você pode matar a máquina, jogar no lixo, não importa. Se esse é o jeito que o mundo funciona, as pessoas vão se comportar desse jeito. Mas há outro modo de se pensar o mundo, que foi o que a mecânica quântica apontou. Ela sugere que o mundo não é como uma máquina de relógio, é mais como um organismo. É um organismo altamente interconectado de algum tipo que responde ao espaço e ao tempo. Nesse tipo de ambiente, o que penso e o modo como me comporto causam um impacto muito maior. Não só a mim mesmo, mas ao resto do mundo. Mas e se esse mundo é um padrão, ou clássico, ou máquina? Então, de um ponto de vista básico, que tem a ver com moral e ética, o que eu penso afeta o mundo. Essa é realmente a chave de por que uma mudança da visão do mundo é importante. Em Emmett, o conceito de homem, sua estrutura antropológica e ontológica, sua validade metafísica, cuja verdade se apresenta sempre revestida do caráter pretensamente universal, é já em si mesmo uma aberração ou um desvio degenerativo. A antropologia, ou ainda a pergunta a respeito do conceito do homem, nesse caso, só evidencia para Emmett um olhar para o passado. A simples proposição da questão a respeito do homem esconde por detrás de imensas arquiteturas o conceito metafísico, ontológico e o próprio conceito antropológico. O próprio homem é o homem em si mesmo. Não existe mais espaço onde tal afirmação subsista. O homem é uma corda amarrada e suspensa no abismo em que a ausência de sentido apregoa numa primeira fase nihilista o nada. O poder do pensamento. O pensamento tem habilidade criativa. Ele cria. Não só ele tem a habilidade criativa, como ele tem a tendência a se expandir. Ou seja, como ele cria, ele expande, ele vai pegando mais força e ele tende a se perpetuar. Então, muitas das nossas crenças, inclusive com relação ao dinheiro, a gente traz lá na época que a gente tinha 8 anos. Uma resposta para a questão o que é o homem não é mais que uma possibilidade. É olhando para esse primeiro problema que a atividade filosófica em Emmett impulsiona a repensar a urgência de uma definição, não cristalizada. Contudo, o sujeito artista que derrama atenção no presente trabalho é a própria subjetividade na questão da filósofa. Para Emmett, sobre o tempo presente, se tomamos o exemplo de Heráclito sobre a questão do movimento, onde ele diz que ao banharmos em um rio, quando dele saímos, nós não somos mais o mesmo, assim como o rio, podemos perceber que a vida é um fluxo constante, onde o presente é passado e o futuro é possibilidade do presente. Discutir essa questão do tempo é fundamental para Emmett, pois incide que a própria linguagem que fundamenta o tempo é uma questão puramente casual. Haja vista que afirmar eu sou só tem validade metafísica, pois a realidade do eu sou, enquanto matéria, é parte de um passado, assim como o eu serei está no futuro. Para Emmett é impossível captar o tempo presente, pois todo ato que assume, pelo menos parcialmente, já é passado, e assim o é e a lembrança do que passou. Já em Kant, tais conceitos abstratos, tempo, espaço, existe a priori na mente humana, que ele chama de razão. Não existe fora de nós e serve para organizarmos o conhecimento. Mas o animal, segundo Kant, por exemplo, também faz ideia do tempo. Afinal, qualquer cachorro sabe atravessar a rua, pular ou não de uma sacada no tempo certo. Entretanto, somente o homem pode evidenciar o passado e o futuro no instante presente. Mas porque ele vivencia o passado, que não lhe cabe mais, e o futuro que ainda será. A questão interessante em Emmett é a questão da validade da metafísica, que ela consegue fazer uma coisa, não que os outros filósofos não fizeram, mas ela consegue ressaltar